Olá, pessoal! Vamos começar agora mais um episódio da série Dicas que a Nath curte para o Enem. Hoje nós vamos de dica 4. Nós já tivemos dicas sobre as características gerais dessa prova, já tivemos dicas sobre a competência 2, já tivemos dicas sobre a competência 3 e a minha dica de hoje vai para a competência 4. Essa competência, pessoal, que não tem grandes segredos para gabaritá-la, não, tá? Atingir o nível 5 ali exige que vocês tenham atenção para 3 pontos no texto de vocês. Quais são eles? Vocês precisam ter a certeza que vocês têm no texto uma presença expressiva de operadores argumentativos, de elementos de coesão, conectivos, que vocês souberam fazer coesão intra e interparágrafos, ou seja, que vocês tenham elementos de coesão dentro dos parágrafos e também entre os parágrafos. E também ter a certeza de que vocês não estão repetindo tanto elementos de coesão quanto palavras, né? A gente tem que evitar repetição de vários tipos, até porque a repetição de palavras também denota uma coesão mal feita, já que muitas palavras podem ser substituídas por sinônimos ou por proformas, né, como um pronome, como um advérbio, ou até por um verbo, que faz com que você evite essas repetições e consiga conquistar nota máxima na competência 4, que está vinculada à coesão do seu texto. Então, vamos às dicas. Primeira dica muito importante é sobre os elementos de coesão no início do parágrafo. Pessoal, o texto de vocês vai ter 4 parágrafos. A introdução não precisa de elemento de coesão, porque é o início, né? Elementos de coesão são aquelas palavrinhas que a gente usa para articular informações ou para retomar algo que foi dito para dar sequência. Então, se nós estamos no início do texto, não precisamos de elementos de coesão. Segundo ponto, o segundo parágrafo do texto, ele também não exige elemento de coesão de forma obrigatória. Mas a coesão no início do segundo parágrafo, ela é satisfatória. Então, você pode, por exemplo, iniciar o seu segundo parágrafo com em primeiro lugar, é relevante destacar que, ou primordialmente, deve-se pontuar que, ou ainda usar um conectivo mais simples, como a princípio, primeiramente, também é super válido, é satisfatório e ajuda a marcar o início da sua argumentação. Agora, no início do terceiro e quarto parágrafos, pessoal, esse elemento de coesão ele é obrigatório, fazendo vocês serem penalizados em 40 pontos quando deixam de usar. Então, o início do terceiro parágrafo, que é o início do seu segundo argumento, você pode, por exemplo, iniciá-lo com: em segundo lugar, ressalta-se que, ou outro sim, é igualmente precioso apontar que, ou ainda um além disso, um ademais, ou simplesmente se você estiver fazendo um projeto de texto de causa e consequência, ou seja, né, o seu segundo argumento, esse que vai ser construído no seu terceiro parágrafo, for uma consequência do que você disse no segundo parágrafo, você pode usar até um consequentemente. E o início do quarto parágrafo, a mesma coisa. Elemento de coesão obrigatório. Então, um destarte, um portanto, ou ainda, torna-se evidente, portanto, que, em suma, só não pode esquecer de iniciar a conclusão do seu texto com um elemento de coesão. Então, pessoal, eu gosto de mostrar assim para os alunos, ó, olhar do corretor para o seu texto. A introdução. A não ser que você inicie a sua introdução por uma citação, né, que você vai usar, por exemplo, um de acordo com, não há necessidade desse marcador aqui que eu coloquei. Agora, dentro da sua conclusão, desculpa, dentro da sua introdução, é necessário que haja um elemento de coesão para fazer a ponte da sua frase de abertura para a problematização do tema, assim como também é necessário um elemento de coesão para dar início à sua tese, à apresentação dos seus argumentos. Então, por exemplo, o contudo e o devido aqui, mostrando que no meio do seu texto há necessidade desse elemento de coesão. Quando a gente vai para o segundo parágrafo, ó, atente-se,
No início desse segundo parágrafo, eu não coloquei o elemento de coesão aqui, porque o seu corretor ele não está procurando esse elemento de coesão. Simplesmente porque, como eu já disse, ele é satisfatório e não obrigatório. Agora, você vai precisar de elementos de coesão que iniciem a sua explicação, que traga o seu embasamento, que traga justificativas para o que você está falando, que traga a conclusão da sua ideia. E esses elementos de coesão, eles precisam retomar o que foi dito, eles podem dar sequência no que está sendo dito, ou até mostrar alguma relação contrária ao que você está dizendo, como, por exemplo, no entanto, aqui, né? Então, esses elementos aqui que eu deixei em destaque no meio do texto mostra a necessidade, mostra que seja de forma expressiva. Eu gosto bastante de falar para os alunos que você precisa, a partir do primeiro ponto final do seu texto, toda vez que você vai iniciar um período novo, você precisa de um elemento de coesão. Então, você precisa de um ponto final, elemento de coesão, ponto final, elemento de coesão, vírgula, elemento de coesão, para que isso seja feito de uma forma expressiva e o olhar do corretor consiga atingir isso. A mesma coisa acontece, olha aqui o olhar do corretor para o seu terceiro parágrafo, ó. A mesma coisa acontece com esse parágrafo, só que com uma diferença. O olhar do corretor está fixo para o início dele, ó. Esse, além disso, já é obrigatório. Precisa ter o conectivo no início desse parágrafo. Se não tiver, você vai perder 40 pontos. Aí nós vamos para a conclusão e o olhar do seu corretor é esse. Da mesma forma, no meio do parágrafo, precisa ter conectivos amarrando as informações, amarrando as propostas de intervenção, né, que são obrigatórias aqui nessa parte do seu texto, e também no início, ó, olha o olhar do corretor. O portanto, ele é obrigatório, pessoal. Se você não colocar, você também vai ser penalizado com 40 pontos. Aqui eu queria aproveitar para chamar atenção para o conectivo, ó, por meio de, por intermédio de, que eu deixei em destaque no meio do texto. Esse conectivo, ele é quase que obrigatório ali também, né? Se a gente parar para pensar, ele é obrigatório. Por quê? Ele é o conectivo que vai iniciar a parte do modo da sua proposta de intervenção. E é muito legal você marcar por esse elemento de coesão, que vai ajudar muito o olhar do seu corretor e vai ajudar muito o seu corretor a identificar as partes da proposta de intervenção, fazendo com que você não corra riscos de perder nota, inclusive na competência 5, que a gente vai falar na próxima dica. A mesma coisa acontece com esses conectivos aqui, ó, com a finalidade de, a fim de, que está iniciando a finalidade da sua proposta de intervenção, o efeito da sua proposta de intervenção, que também é um elemento obrigatório, né, pessoal? Então, bastante atenção para esse parágrafo aqui. E uma última dica são para essas 4 palavrinhas que eu deixei em destaque. Pessoal, evitem de usar de fato, a priori, a posteriori e antigamente no seu texto na prova do Enem, simplesmente porque eles não são aceitos como elementos coesivos. Então, se você vê a necessidade de usar algum deles por algum motivo, procure usar em momentos em que o elemento de coesão não é obrigatório, porque senão eles serão desconsiderados. Então, a gente fica aqui com essa dicas que a Nath curte para a prova do Enem 4 e fique ligado que já já a gente vem com a dica 5. Um beijo e até mais!